Oi, eu tenho uma mensagem muito poderosa para você hoje. Você precisa, hoje, não amanhã, hoje, decidir se conhecer mais. Saber, sabe, quem Deus te chama para ser. Quem Deus te criou, a sua identidade de verdade. Não que as suas dores, os seus medos, sabe, as suas experiências passadas te fizeram por muito tempo. Mas eu falo que muito tempo. Eu vivi frutos da minha dor. Porque, assim, quando você olha para uma árvore, né, ela só vai dar aqueles frutos que ela tem. Se é uma árvore de laranja, ela vai dar laranja. Então, assim, é muito, assim, eu acho que desconfortável para muitos de nós olhar para os frutos que a gente tem dado na nossa vida, nas nossas finanças, nos nossos relacionamentos, na nossa saúde. Eu vejo tanta gente doente. E, assim, no corpo, fisicamente, mas, na verdade, emocionalmente essas pessoas estão mortas, porque elas estão em tanta dor na alma, sabe? Tem tanta coisa machucando elas dentro da alma delas, e eu fui uma pessoa assim. Por isso que eu tô falando isso pra você. Porque eu sei o que é estar no lado da dor, e eu sei o que é estar no lado da liberdade, sabe? De viver, assim, essa alegria, de ser grata, de ser feliz, de viver propósitos, de saber quem eu sou de verdade. Que as minhas dores, que o meu passado, que os abusos que eu passei no meu passado não definem quem eu sou. Então, assim, você sabe quem você é de verdade, a sua verdadeira identidade, quem Deus te chama para ser? Porque muitos de nós sabemos o que nossas dores, né? Assim, cada um, pelo menos eu era fruto das minhas dores. E eu acredito que você também, se você não passou um processo, sabe, de lapidação, um processo de transformação, você vai estar preso nas suas dores. E você só acha quem você é de verdade, a sua verdadeira identidade. Primeiro, tirando a nhaca, se libertando do peso, né, das coisas que você tem carregado, porque muita gente, minha gente, isso é tão sério, no rosto você vê, sabe, no sorriso você vê o que aquela pessoa tá carregando. Hoje eu consigo ler as pessoas tão simplesmente porque o rosto comunica, e não é que você tem que estar sempre feliz, rindo, né, assim, porque também nós temos dias que são diferentes, são um pouco mais difíceis, ou a gente tá passando alguma coisa, mas o teu espírito, a tua alma, ela é leve, ela reflete. Então, assim, o que você tem feito, sabe? Com as experiências passadas da sua vida, o que você tem deixado essas dores, sabe, controlar as suas emoções? Eu vejo tanta gente que elas já assumem essas dores, sabe? Eu tenho essa doença, eu tenho aquilo. Minha gente, a palavra de Deus, ela é revelada pra gente que tudo é possível naquele que crê. E como nós vamos caminhar tomando, sabe, assim, nomes, mas Débora, por exemplo, meu corpo tá doendo. Claro que seu corpo tá doendo. Seu corpo tem vivido em sentimentos, em pensamentos que te trazem dores uma vida toda. Era o que eu tinha. Eu tinha um monte de problema no meu corpo. Porque uma vida inteira eu passei, sabe, assim, com a alma doente. Na verdade, a sua alma esteve doente, né? Ou talvez está doente, como eu estava. Mas a libertação, sabe? O que você precisa entender, que há um processo, há uma jornada, há um caminho para você viver, como eu vivi, de transformação, onde você é liberta, porque Jesus veio aqui para nos ensinar isso, né? Trazendo cura, trazendo libertação aos cativos, trazendo cura. E eu não falo só de manifestação, sabe, de demônios, eu falo assim, ó, na mente, sabe? Porque a nossa mente é o que mais nos aprisiona, sabe? Assim, eu era uma prisioneira da minha mente, dos meus sentimentos. E eu não tinha, sabe, assim, eu não sabia controlar as minhas emoções, eu ficava com muita raiva, e talvez você vai se conectar com isso. E hoje isso não faz parte de mim, porque se o Senhor habita em mim de verdade, ou se eu tenho sido transformada pela palavra de Deus, ou se eu tenho sido transformada como pessoa, não tem espaço. Não existe, assim, ou você vive no bem, ou você vive no mal. O tempo inteiro reclamando, sabe? Assim, claro que você vai ter um dia que talvez você não tá 100%, tá tudo bem. Mas você tem que entender que há um caminho para você achar sua identidade, viver o fruto do Espírito Santo, que é paz, amor, alegria, sabe? Bondade, benignidade. Minha gente, às vezes o português aqui não sai direito, porque eu sou mais americana do que português brasileira. Mas eu falo português bem e tenho saído da minha zona de conforto. Então, sabe? Então, e tô aqui fazendo o que Deus me chama para fazer. Então, eu quero te falar que se você é uma pessoa que tá passando um momento de depressão, sabe? De doenças no seu corpo, olha para as tuas emoções. Eu tenho uma menina que eu vi recentemente, e são dons, né, do Espírito. Eu acho que à medida que a gente vai se curando, Deus vai abrindo essas coisas nas nossas vidas, e Ele quer abrir isso na sua vida. Por isso que esse vídeo chegou para você. Que o rostinho dela é tão lindo, ela é americana. Dá um negocinho no olho, sabe? Assim, fica todo vermelho. E ela não sabia, e faz só 5 anos que ela tem isso. Na hora, eu olhei pra ela, eu sabia que era
emocional. Então, assim, tem coisas que são emocionais, tem doenças que são emocionais. Nem tudo é hereditário, sabe? Porque o ambiente, aqui nos Estados Unidos, tem uma pesquisa que a gente fala, né? Que é baseada também no seu ambiente. O que são um ambiente, né? Todo o seu ambiente, os seus pensamentos, as pessoas que estão à sua volta, tudo isso influencia quem você é. Então, se você anda com pessoas negativas, pessoas que reclamam, pessoas que de mente pequena, que só quer tirar proveito dos outros, que só vive falando mal dos outros, o que você acha que sua vida vai ser? Você acha que você sabe quem você é? Entende o que eu tô te falando? E eu não tô falando pra te exaltar, mas nem sempre vão ser mensagens lindas. A gente tem que entender que a gente tem que ser transformado na nossa mente. Nós temos que pensar diferente, agir diferente, sentir diferente, para nos tornarmos outra pessoa, porque foi assim que Cristo fez. Quando ele pegou os apóstolos, claro, eles tinham uma outra vida, uma outra identidade. Eles tiveram que deixar tudo, e talvez Deus te chama para deixar tudo, sabe? E viver um novo de Deus para sua vida. E quando a gente fala de viver o novo, é uma nova identidade. Uma identidade em Cristo, sabendo quem você é. Como é que uma pessoa do mundo vai saber quem ela é se ela não sabe nem de onde ela veio? E da palavra de Deus fala que você é imagem e semelhança do Senhor, do nosso Criador. Então, se você é semelhança e imagem do Senhor, você vai fazer muitas coisas lindas. Só que se você estiver cheio de nhaca, eu falo nhaca, eu não sei nem se isso é o correto, mas vamos lá, minha gente. Estiver cheio de coisa ruim, sabe? De raiva, de sentimentos negativos no seu coração, sabe? De opressão, você não vai viver isso. Então, assim, eu não sei o que você precisa de libertação, de transformação, para encontrar a sua verdadeira identidade, mas eu tô aqui para te falar que é possível, e para te falar uma coisa que você precisa fazer hoje. Começar a escrever seus sentimentos, começar, sabe, a entender quem você é. Porque não é sobre coisas grandes. Muita gente pensa, eu vou naquele lugar e você transforma. Não, é o que você faz todos os dias, é o pequeno que você faz todos os dias que te transforma num longo prazo, sabe? Quando eu comecei a sentar e meditar, eu não tinha hábito, minha mente era muito acelerada. E eu comecei a sentar, fechar os meus olhos, às vezes colocar uma música de adoração e deixar o Senhor falar pra mim quem eu sou. E talvez você precise fazer esse exercício hoje, sabe? Botar uma música, sentar, botar a mão no coração. Botar a mão no coração é terapêutico, minha gente. Traz uma conexão com quem a gente é, porque tem a conexão. Aqui nos Estados Unidos tem muitos estudos, né? Da conexão do corpo e da mente. Nosso coração e da nossa mente. Então, assim, colocar, fechar os olhos e simplesmente se permitir sonhar. Viver uma nova versão, uma nova identidade. Quem Deus te chama para ser de verdade, quem Ele te criou. Para ser feliz, para ser grato, grata, para ser abundante, sabe, assim, com o coração radiante, para ser uma pessoa que abençoa a vida de outras, para ser uma pessoa que serve. Então, assim, essa mensagem é para você, sabe, que pensa que talvez não vai sair desse lugar que você tá, esse lugar difícil. Não, Deus tem uma coisa nova, mas você precisa se permitir, começa a escrever, começa a sentar na presença de Deus e deixar Ele falar quem você é. E eu te garanto que Ele vai falar o tanto que você é abençoado ou abençoada, o tanto que você é amado e o tanto que Ele tem coisas lindas pra você, porque foi assim que eu cresci na minha identidade. Foi assim que eu me fortaleci. Hoje eu sou uma mulher nova, renovada na minha mente, no meu coração, sabe? Purificada, transformada. Porque hoje não sou eu mais que vivo, mas sim quem Deus fala que eu sou e quem Deus fala que você é. Pega um papel, uma caneta, senta e escreve, tá bom? Curte o vídeo, se você ainda não curtiu, manda para alguém, divide essa mensagem se te ajudou, sabe? Seja uma semente para plantar coisas boas na vida de outras pessoas. Não seja uma pessoa que quer só coisas boas para você. Primeiro, a gente dá, depois a gente recebe, tá bom? Que Deus te abençoe com essa palavra. Te vejo no próximo vídeo.